Olá, olá, olá! Eu sou Márcia Pimentel, facilitadora em constelação familiar, e hoje eu quero falar com você sobre os danos, os sofrimentos e as dores que causam a desordem da hierarquia. No vídeo anterior, eu expliquei e mostrei mais ou menos, diante do estudo que eu fiz, como a hierarquia ela se comportou durante a vida, desde quando os homens eram nômades até agora, que antes era por respeito e gratidão, depois por poder e privilégio, na Idade Média, e depois ela passou a querer, as pessoas quiseram exterminar com ela. E nós chegamos nos dias de hoje. E há pouco mais de um ano, uma professora de matemática, que era de uma outra cidade, foi indicada pela irmã. Ela veio passar férias e a irmã disse para ela, poxa, faz uma constelação para essa questão que você vem sofrendo. E ela me disse que a questão dela era justamente que os alunos que ela orientava para a monografia não seguiam o cronograma de leitura dela. E ela achava aquilo um desrespeito. Para vocês entenderem, para você entender, você que não sei se conhece qual é o processo da monografia, funciona mais ou menos assim. O aluno ele tem um tema que ele quer defender no final do seu curso, até para poder fazer a monografia e receber lá o diploma de que fez o curso. Então ele procura um professor e fala, eu quero escrever sobre esse tema. Numa conversa, eles afinam, professor e aluno, qual o caminho que o tema vai seguir. Um caminho que seja bom para o aluno e que tenha, que não seja uma cópia e tudo mais, né? Nem escrever sobre o que outros já escreveram. Então eles afinam ali o tema e tudo bem. O professor, primeiro passo, cabe a ele indicar algumas leituras para que aquele aluno se familiarize um pouco mais com aspectos que o professor percebeu que ele não estava familiarizado. Daí ele escreve alguma coisa, ou resumo, ou seu primeiro capítulo, entrega para o professor, e assim a situação vai se dando até que o trabalho fica pronto. Quanto à questão dessa moça, ela indicava os livros, depois dessa conversa toda com o aluno, alinhamento do tema e tal, mas os caras pegavam os livros, a indicação dos livros, iam para casa, não consultavam os livros que ela havia indicado, pegavam outros livros, traziam outras formas de escrever a própria monografia, o que não batia com o alinhamento que eles haviam feito antes, e aí eles tinham que realinhar tudo. Isso às vezes durava 3, 4, 5 encontros, até que ela enchia o saco e dizia que dava um ultimato lá para os cidadãos. Porque não era um aluno só não, eram vários, cada um com a sua monografia. E ela foi lá reclamar disso. Bom, então eu meio que senti assim, botei a mão nela para sentir alguma coisa, o que vinha para mim do campo morfogenético dela, e essa coisa de botar a mão na pessoa assim e sentir é muito interessante, porque às vezes vem uma imagem, vem uma dor, vem alguma coisa, e isso eu aprendi com a minha grande mestra, Simone Arrojo, lá de São Paulo, com a qual eu fiz o curso de constelação familiar. Muito obrigada, Simone. E me veio uma figura de um senhor já bem de idade e tal. E como ela dava aula de uma disciplina de exatas, que está ligada com razão, com lógica, que é o lado masculino, eu logo perguntei a ela, você tem algum problema com seu pai? Como é que é a relação com o seu pai? E ela disse que a relação dela com o pai era ótima. Ele era confidente dela, contava as coisas dele para ela, mais do que para a própria mãe, e ela contava as coisas dela. Então eu pensei assim, poxa, não foi dessa vez, não acertamos. Eu pedi mais um tempinho, falei assim, olha, eu vou me concentrar aqui de novo e tal, vou ver o que vem. E o que veio foi assim, mudança. E eu perguntei a ela, você mudou de casa há pouco tempo, algum tempo? Ela falou, não, eu saí de casa muito cedo. Aí eu falei assim, o que é muito cedo? Ela falou assim,
Eu escolhi fazer uma faculdade fora do Rio de Janeiro, bem longe da minha casa. Eu não queria mais morar com os meus pais. Aí eu falei, você tinha quantos anos? Ela, aproximadamente uns 17 anos. Eu falei, legal, e saiu de casa por quê, né? Saiu de casa porque queria tomar pé da vida ou saiu brigada? Ah, saí porque o meu pai era um escroto. Aí eu falei assim, tá aí. Quando eu falei, tá aí, ela tentou reformular. Eu falei, olha, não adianta. Você veio aqui trazida pelo que o seu campo morfogenético. É ele que quer dar vazão a coisas que você não tem consciência. E se você falou que seu pai é um escroto inconscientemente, é isso que ele quer olhar. Aí ela ficou meio assim, né? Eu falei assim, bom, era uma constelação individual, com bonecos. Aí eu falei, olha, eu vou colocar aqui seu pai e você. E botei os dois frente a frente. Eu falei assim, agora eu queria que você, com o coração, se você conseguisse, olhar para vocês dois frente a frente. E ela começou a ficar incomodada. Eu falei assim, volta aos seus 17 anos, quando você saiu de casa, volta aquela energia. Ela falou assim, olha, estou totalmente incomodada. E se virou de costa para o pai. Eu falei, tá. Me diz uma coisa, o seu pai teve algum relacionamento, teve algum filho fora do casamento? Assim que eu nasci, tipo, uns 5 anos depois, ele teve um relacionamento com uma mulher e nasceu uma menina. E logo depois a minha mãe teve a segunda filha, que é a minha irmã. Ou seja, então vocês são 3. Ela falou, não, somos 2. Essa outra menina é filha dele. É filha dele, sua irmã. Eu falei, a gente já tentou se encontrar, mas nunca deu certo. Eu falei, tudo bem, mas é filha dele, sua irmã. Então você é a primeira, ela é a segunda, na ordem das filhas, e a sua irmã é a terceira. Não, dentro de casa, Fran. Dentro de casa, para sua mãe, você é a primeira e ela é a segunda. Se a sua mãe não tiver abortado nenhuma. Ela, não. Então é isso aí. E eu perguntei, eu falei, ele teve algum caso antes do casamento ou foi só essa moça? Ele falou, não, teve um caso antes. De uma mulher que a gente nem sabe mais, ela sumiu e não tivemos mais contato. Ele, eu acho que não teve mais contato com ela. Ela parece que procurou ele, mesmo depois que ele se casou, mas ele não levou à frente o encontro e tal. Tranquilo. Eu pedi para que ela fechasse os olhos e eu coloquei a mãe dela e coloquei as outras 2 mulheres, a mãe dela, a que veio antes da mãe dela e a que veio antes de todas, a primeira mulher. Pedi que ela respirasse profundamente e tal. Ela falou assim, olha, tá me dando um incômodo. Eu falei, não, é natural. Eu fiz um movimento aqui que você ainda não viu. É natural. E aí eu falei assim, agora você respira fundo. Ao inspirar, você abre os olhos. Olha para essa imagem e se você tiver vontade de fazer algum movimento, você faça. Aí ela respirou fundo, abriu os olhos. Quando ela olhou aquelas 3 mulheres e ele, ela pegou a bonequinha dela e colocou do lado da primeira mulher, que estava mais próxima do pai dela. Falou assim, eu fico mais à vontade do lado da minha mãe. Aí eu disse para ela, essa não é a sua mãe. Essa é a primeira mulher do seu pai. Ela falou assim, como assim? Eu falei assim, essa moça deve estar com muita raiva do seu pai. E o que acontece? Você, como primeira filha, você sente a raiva dessa mulher e transfere ela para o seu pai enquanto filha. Por acaso você sente alguma culpa de sentir raiva do seu pai ou sentia alguma culpa? Não, porque ele traiu a minha mãe e tá. Então, por amor à sua mãe, o que me veio é que ela saiu de casa por amor à mãe. Então eu fui perguntar sobre o casamento dela, normal. E aí ela me confessou que as 2 filhas, ela tinha 4 filhos, eram 2 meninas e 2 rapazes. Que as 2 meninas não respeitavam ela e que ela já estava indo
ela já estava no segundo casamento, na verdade ela já estava terminando o segundo casamento porque o segundo marido dela também traiu ela, assim como o primeiro. Eu falei, tá aí. E por amor ao seu pai, você se casa com homens que traem. Ela falou, mas como assim? É porque como você, na frente da sua mãe, não pode dizer para ele, pai, eu te amo mesmo assim, você se casa com homens que traem. E aí diz para ele inconscientemente, eu estou me casando com homens que me traem para me aproximar de você por amor. E aí ela deu um clique, começou a chorar. Aí eu disse para ela, é normal, é a consciência se aproximando. E ela, como é que eu resolvo isso tudo? Aliás, é uma pergunta que as pessoas sempre fazem dentro da constelação, né? Como é que eu resolvo isso, pelo amor de Deus? Como é que eu resolvo isso? Eu falei assim, olha, vai ser resolvido se assim você permitir. Você não pode ficar ansiosa, querendo dominar com a razão. Isso tem que vir do coração. Você precisa relaxar. Ela falou, não, tô bem, tô bem, tô bem. Aí eu peço, fecha os olhos, faz uma meditação rápida e tal. Traz você, olha para você, como é que você tá. E vamos continuar a constelação. E olha, para vocês perceberem, eu vou encerrar a constelação dela por aqui, porque deu um desfecho legal e tal. Para vocês perceberem como ela sentia a raiva do pai, ela achava que era por uma coisa, mas por uma segunda mulher, mas na verdade não era, era pela primeira, e isso afetou o trabalho dela, afetou os casamentos dela e afetou a relação dela com os filhos. Com as filhas, no caso, né? Olha o quanto que nós, quando guardamos bagagens que não olhamos, ou quando os nossos pais vivem situações que eles não têm coragem de olhar, e não olham, não é para deixar para a gente, não. Eles não olham porque eles não têm coragem de olhar. Eles não olham e eles não tinham nem noção de que isso era transferido para os filhos. Essas questões são transferidas para a gente e a gente vive. E olha que bacana, que bonito, que lindo que é quando a pessoa toma consciência e vem tratar disso. E sai feliz assim, porque as pessoas dizem assim, nossa, o que eu mais gosto de ouvir, quando eu consigo ouvir isso no final da constelação é, nossa, eu estou sentindo um alívio muito grande. Mas tem constelações que, infelizmente, não tem um alívio muito grande, porque ainda não chegou a hora ou a pessoa não está pronta para ter esse alívio muito grande. E era essa a visão que eu queria trazer para vocês. Nós agimos na vida inconscientemente, apesar de acreditarmos que temos o livre-arbítrio. E eu acabo acreditando, depois de ter feito esse curso de constelação familiar e ter estudado bastante a constelação familiar, que nem livre-arbítrio nós temos. Enquanto nós não curarmos tudo o que os nossos antepassados deixaram sem ser visto, porque eles não tiveram coragem de olhar para aquilo, nós não vamos conseguir encaminhar a nossa missão e sermos e desenvolvermos o papel que nós estamos destinados a desenvolver na Terra. Podemos morrer sem nunca desenvolver esse papel com toda a sua propriedade. Então, se algo incomoda, olhe para isso. Porque pode ser o que vocês não estão nem imaginando que venha a ser. Ou pode ser que não seja o que vocês estão acreditando que é. Mais alguma dúvida, vocês podem se inscrever no meu canal, Como Viver Leve e Feliz, ou na minha página no Facebook, Como Viver Leve e Feliz, ou no meu blog, Como Viver Leve e Feliz. Eu sou Márcia Pimentel, facilitadora em constelação familiar no Rio de Janeiro, vou aonde você estiver, e o meu telefone é 21 99788 0307. Namastê.